3/2024. Daniel, bom dia. Bom dia, senhor. Pode falar seu nome completo, por favor? Daniel Silva Vitor. O senhor nasceu onde? O senhor é de onde? Luciano, Data do seu nascimento? 1/6/1981. 1/6, Estado civil. Solteiro. Nomes dos seus pais. Pedro Vitor e Maria Inês da Silva Vitor. Qual o seu endereço residencial? Onde é que você vai morar quando sair do sistema? Vê que onde eu estava. Acho que No mesmo local? Certo. Qual é a sua profissão? tesão. Artesão? O senhor já foi processado e condenado por quais crimes? Homicídio, tentativa, tráfico e Maria da Penha. Homicídio quantas vezes? Teve tentativa, homicídio consumado e um atentado. A época desse fato, você estava com cumprimento de pena? Estava no regime aberto? Você estudou até qual série ou grau? Terminei o segundo grau. Ensino médio completo. Tem filho? Sim, senhor. Qual é o primeiro nome do filho e a idade? Tenho 3 filhos. Menores de 12 anos, todos? Todos. Só menor de 12. Entendi. Não tem filho menor de 12 anos. Bem, pesa contra o senhor a acusação do que a gente chama de feminicídio. O senhor foi comunicado pelo verdadeiramente quando foi citado, conversou com o doutor Heron hoje, não foi isso? Sim, senhor. Tem direito de ficar em silêncio. É a oportunidade, no entanto, de contar o que aconteceu. Se o senhor confessar, assumindo a responsabilidade e não colocando a culpa na vítima ou em outra pessoa, isso pode reduzir em até 1/6 a eventual pena aplicada. O senhor quer falar ou ficar em silêncio? Olá, senhor. O senhor matou a Maria Noyanara? Sim, senhor. Como é que foi que isso aconteceu? O vizinho havia me dito que ela estava me traindo quando eu saí para trabalhar. Um vizinho falou? Sim, senhor. E aí você decidiu matar. Não, aí eu Quanto tempo que ele contou para o senhor que ela estava traindo? tinha um mês antes, por aí. Um mês. É. Aí ele contou para o senhor ela está traindo. Traindo com quem? Um outro vizinho. Morava próximo Qual, onde a gente morava. ela com quem? Quem era o vizinho? André. Hã? O nome dele era André. André. Certo. E aí, o que você fez? Aí eu comecei a seguir ela sem ela saber que eu estava seguindo para ver se era verdade. Aham. Aí antes do ocorrido, creio que 2 dias antes, eu vi ela saindo do barraco junto com ele. Chegou a sair 2 dias antes. E aí, o senhor abordou os dois? Não, senhor. 2 dias antes. Estava com o André. Sim, senhor. Certo. Isso foi onde? Lá no acampamento. Aí você não abordou os dois, não interpelou os dois. E aí, como é que o senhor procedeu de seguida? Fiquei pensando na minha vida, o que estava acontecendo, como que eu deveria proceder. Então, se passaram os 2 dias, quando foi de manhã, comecei a beber um pouco. Eu pensei que eu vou conversar com ela, vou esclarecer o assunto e vou terminar com ela. Quando foi em volta de mais ou menos umas 6h30 da tarde, eu bebi um pouco, Certo. do vazio, já não tinha o costume de beber, Certo. e fui até o encontro dela. Você bebeu, foi para criar coragem ou foi por quê? Comecei a beber porque eu me senti mal com a situação, senhor. Não foi para criar coragem de confrontá-la? O senhor, em um Não? momento eu pensava em matá-lo, não, senhor. Certo. Então você começou a beber, aí falou, agora eu bebi, vou conversar com ela. Sabe, Ah, quando eu cheguei até o encontro dela, estava ela, os filhos e o irmão dela. Eu que idade tem esse filho? ia fazer 2 e a outra ia fazer 4, 5, 4 ou 5 anos. E o irmão dela? Que idade tinha? tinha 8. 8 anos. Aí você resolveu conversar com ela na frente de todo mundo, das crianças. Ela já estava descendo para o barraco onde a gente vivia. Aí eu cheguei nela e falei com ela, falei, por que você fez isso comigo? Aí ela, a expressão facial dela mudou, ela percebeu que eu já sabia o que estava acontecendo. Então ali ela já começou a se alterar, falando, não, 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 chamando a atenção dos vizinhos. Eu falei para ela se fazer de vítima, a gente ia até o barraco e conversava.
Uhum. Isso a gente morava em cima de um morro. A gente desceu o morro, quando chegou abaixo, se eu não me engano, o José Carlos, que era um outro vizinho, ele tinha escutado ela falando alto e ele veio ao meu encontro, falou, solta ela, estava conduzindo ela, falou, solta ela, e eu, Você estava conduzindo, puxando pelos cabelos? sim, senhor. Uhum. Você tinha descido de socos, né? Não? Ela não estava toda ensanguentada de levar copos com cabo da faca na cabeça? Não teve isso? Não. Ah, e aí? Aí eu estava conduzindo ela, ele se aproximou de mim e pediu para que eu soltasse. Quando ele se aproximou de mim, eu puxei uma faca, eu estava andando com uma faca porque esse mesmo rapaz que o qual estava me traindo tinha ameaçado eu e ela. Uhum. Então eu estava dando com aquilo para pedir proteção. Uhum. Aí eu disse para ele não se envolver, que ela havia me traído. Uhum. Então ele se afastou então para dentro de casa. Entendi. Nesse momento, as crianças permaneceram ali naquele local. E eu fui descendo com ela na rua. Já estava escuro, estava escurecendo. Quando eu cheguei mais abaixo, encontrei com um Odaí Uhum. e uma outra mulher divina. Você sabia o nome da Laí? Sim, Sabia? sim. Uhum. Ele era um vizinho, morava próximo ali. Uhum. Aí eles estavam ali, a divina estava falando para chamar a polícia. Ele cada um estava com um pedaço de pau na mão. Uhum. Foi nesse momento que a Mayanara se jogou no chão. E Ela aí pediu eu. perdão? Ela estava pedindo perdão, não vou fazer isso, meu amor. Ela pedia pela vida dela? Não, Não? ela, não, O que ela falava? ela se jogou no chão. Aí eu fiquei sobre ela e indaguei ela novamente. Falei, mano, por que você fez isso comigo depois de tudo que eu fiz por você? O que você fez por ela? Eu cuidei dela, dos filhos dela. Tudo, fiz tudo que eu pude, tratei as crianças como se fossem meus próprios filhos. Ah, Eu já estava há 7 meses. 7 meses. é, leva a dona Jonas. A semente criada isso. Aí você estava contando que você tinha feito por ela o quê? Eu estava com ela já tinha uns 7 meses, senhor. Ah, E a situação, quando eu a conheci, não estava muito fácil, nem para mim nem para ela. A gente estava passando necessidade. E ela já tinha vindo num relacionamento conturbado também. Eu tinha vindo do Amapá, estava dando certo também com os pais ela dele. confiou a história dela toda para o senhor, contou toda a história que ela tinha passado. E aí o senhor estava fazendo por ela, então, o quê? Eu comecei a trabalhar capinando lotes, senhor. Eu ficava 5 dias para Mas capinar. antes dela você não trabalhava? Quando eu fui para lá, não estava conseguindo, justamente pelo fato de ser Entendi. estagiário, estava com dificuldade. Aí quando você começou o relacionamento com ela, o senhor conseguiu o emprego. Sim, comecei a trabalhar de capinando lote. Trabalhava 5 dias para conseguir ali R$ 150, não era muito, mas os poucos que eu conseguia estava ajudando ela, Entendi. as Entendi. crianças. Aí o Depois, senhor virou para ela e falou assim: "Eh, como é que você faz isso comigo depois de tudo que eu fiz por você?" Eu te interrompi. Pois não, pode continuar. depois de presidente, a arrogância, ela olhou para mim e falou assim, cara, mais cedo ou mais tarde você descobrir que isso que está acontecendo, e já que agora você não está mais servindo para nada, não está mais provendo, demorou você pegar suas coisas e ir embora. Isso na frente de todo mundo que eu estava falando. Frente do Odaí e Do Bahia, de todo mundo. da Divina. O senhor ouviu isso mesmo? O senhor ouviu isso dela? Entendi. E aí? Eu aquela raiva, assim, Você estava em cima dela e ela falou isso, o senhor disse. falou. Aham. E aí, o que o senhor fez? Você está aqui, é um momento de ódio, de raiva, seu. Entendi. Tá certo. Depois disso, o Odaí se aproximou, ele para trás ele estava próximo, me levantei, disse para ele também se envolver aqui.
mas eu havia me traído, aí ele entrou para dentro da residência dele. A Divina também disse que ia chamar a polícia. Quando eu olhei para trás, estava o Hilton. Hilton era um pedreiro, eu trabalhava com ele de ajudante de pedreiro. Ele me perguntou o que tinha acontecido. Eu falei, eu saquei a mulher. Ele falou, por que você fez isso? Eu disse que eu tinha me traído. Ele falou assim, entra para dentro da minha casa e fica lá. Aí no que eu entrei, eu já saí correndo, assim. Saí correndo, fui para em Sobradinho. Fiquei 5 dias escondido no mato, pensando no que eu tinha feito. Eu me alegro do que eu fiz. Me arrependo muito. Nesses 5 dias eu percebi Deus e senti que deveria me entregar e pagar pelo que eu fiz. Entendi, E foi o que eu fiz. Eu procurei a delegacia mais próxima e me entreguei. entendi. Daniel, o que eu tinha para perguntar, eu já perguntei. Então, passa a palavra para o motor. Senhor Daniel, o senhor se considera excessivamente ciumento? Eu Senhor, Quem é Rebeca? que a mãe da minha filha mais nova. Eu tenho quantas filhas? Uma filha. Só uma filha, né? Com ela, sim. E com as outras mães? Ao todo, eu tenho Elas têm 3 filhos. 3. O senhor cuida ou cuida de alguns dos seus filhos? A maioria da parte da infância deles eu passei preso. Eu tive pouco tempo depois que eu saí da cadeia. Eu poder ser junto deles. É porque quando o senhor saiu da cadeia, o senhor não foi cuidar dos seus filhos. Mas eu fiquei com eles. Todo tempo que eu pude, eu fiquei com eles. Houve uma certa desavença entre eu e minha mãe. Por isso que eu fui parar nesse local. O senhor foi condenado por um homicídio e uma tentativa de homicídio, né? O senhor ficou quanto tempo preso? Fiquei mais ou menos uns 5 anos. Sim. Próximos 5 anos. Por esses 2 fatos, o senhor ficou só 5 anos preso? E o resto do tempo o senhor ficou cumprindo em regime semiaberto e aberto? Esse homicídio foi relacionado também à violência doméstica? Foi um rapaz que eu fiquei conhecendo e ele, resumindo, ele disse que se poderia, desculpe o palavreado, foi a forma que ele falou, se eu pudesse, eu comia só a mãe e só a mulher. Eu perdi a calma e agredi ele, ele chegou a aparecer. Quantos anos o senhor tinha quando o senhor matou esse homem? Recordo, acho que 23, eu acho. E o senhor foi preso logo depois ou o senhor foi preso só depois do processo? Tempo depois. Tempo após que eu O senhor ficou preso desde qual idade, mais ou menos? estava com 5, acho que foi em 2007. 25 anos. E essa tentativa de homicídio aqui, consta que ela tem relação com a sua ex-esposa. Eu peguei um carro em via pública e fui pegar uma contramão, porque facilitava eu entrar para dentro do carro da minha residência. Isso atropelei ele. Me apavorei e me evadi do local. Mas esse... É porque isso eu vou explicar para o jurado, eu quero que o senhor tenha a sua oportunidade de se defender. O senhor, consta aqui de uma ocorrência desse fato, que o senhor foi até o local de trabalho da sua ex-esposa, ou ex-companheira, namorada, que é essa Rebeca, e aguardou na porta do trabalho dela. E esse rapaz seria alguém de quem o senhor tinha ciúmes. E aí, quando ele apareceu de bicicleta, o senhor atropelou ele. Não, eu estive na locadora, sim. Eu estive, minha filha já tinha nascido, a gente estava separado. Ela disse que levaria a filha lá para poder ver. Então eu fui até a locadora, mas eu não conheci esse rapaz. Não tenho interesse em saber detalhes assim do outro fato, que já é outra questão. Mas foi por ciúmes? Não foi por ciúmes só atropelou esse rapaz? Certo. Aí o senhor disse que ficou preso de 25 anos, mais ou menos aos 30. Sim. Depois que o senhor saiu, fez o quê? Eu comecei a trabalhar, o pai dela era artesão, ele que me ensinou.
eu fazia quadros em alto relevo, no cobre e no alumínio. E a gente tinha uma banca lá na Torre de TV. A gente também expunha os quadros no aeroporto. Eu voltei, ele me ajudou, me deu uma força de voltar a vender quadros. E depois o senhor voltou a ser preso? Voltou para a cadeia? Sim, Por quê? por causa de droga. O traficou? Era para uso, mas a juíza entendeu que eu estava traficando. Era maconha. Entendi. O senhor tinha arma de fogo? Voltando em relação à morte aqui da Maria Marinara, consta aqui que tem um laudo no processo, laudo cadavérico, que ela tem muitas lesões, ela estava muito machucada. E o senhor falou que não bateu nela, não deu soco. O senhor só falou das facadas. Sim, no momento em que eu encontrei com José Carlos, eu não tinha agredido ela. Após ela ter dito que não se servia mais para nada, essas coisas assim. Foi aí, desde aí que o senhor bateu? Sim, eu agredi ela e esfaqueei ela. O senhor mordeu ela? Não. E tem uma marca de mordida no braço dela. O senhor não estava batendo nela na frente dos filhos dela, não? Desde de dentro de casa? Então, a única coisa que eu fiz na frente dos meninos foi conduzir ela pelos cabelos. Conduzir pelos cabelos, se eu falar arrastar ela pelos cabelos? Estava arrastando. Estava na minha frente, eu segurei ela pelo cabelo e fui empurrando ela. O senhor ameaçou o irmão dela de 8 anos de idade, falando que ia matar eles também, os filhos. O senhor ameaçou os vizinhos, a dona Maria Divina, falando que se elas chamassem a polícia, eles também iam morrer. Para finalizar, senhor Daniel, o senhor espera ser absolvido aqui hoje? Sim, não. Eu quero pagar pelo que eu fiz. Só sei, obrigado. Doutor, não tem a palavra. Daniel, você se aplicou em qual delegacia? Sobradinho. Sobradinho 2 ou Sobradinho 1? Sobradinho 2, se não me engano, 25º. Tem mais perguntas? Alguma pergunta de jurado? Fará por escrito? Só levantar a mão? Não? Aí nós finalizamos o seu interrogatório, Daniel. 8 de 33/2024. Divina, bom dia mais uma vez. Posso pedir um favor para a senhora? Puxa esse microfone aí, o mais confortável. Isso. Vai puxar, sem piedade. Isso. A senhora pode falar seu nome completo? A senhora já prestou depoimento em juízo, nós sabemos disso. Mas hoje nós estamos diante do conselho de sentença, então eu vou precisar da colaboração da senhora mais uma vez. Espero que seja a última vez que seja chamado. A senhora tem parentesco, amizade ou inimizade com o acusado Daniel Silva Vitor ou com a vítima, a senhora Maria Mayanara? Não? Então, prestar lá depoimento com compromisso de falar a verdade. Eu agradeço mais uma vez a sua colaboração. Vou pedir um esforço da senhora de memória para relatar de forma geral o que a senhora presenciou, viu, ouviu no dia em que a Maria Mayanara foi morta. Aí a senhora pode relatar os fatos com o máximo de detalhes que a senhora conseguir. Depois eu vou passar a palavra ao promotor de justiça, ao defensor, e eventualmente o jurado também pode ter algum questionamento, para que a gente entenda um ou outro detalhe que não tenha sido falado, tá bom? Pois não. Está todo o compromisso de falar a verdade, tá bem? Pois não. Então, no dia do assassinato, foi era umas volta para umas 5h30 da tarde, mais ou menos, eles iniciaram a discussão, né? Chovia muito no momento, mas como eles discutiam muito, né? Eu não dei muita ênfase, né? Só que quando ela começou a dizer na frente das crianças, não, na frente das crianças, não, eu ouvi ele dizer, você prefere que eles vejam você ou você prefere ver eles? Aí foi que eu
saí de dentro de casa, subi, né, no tronco de árvore que tem lá dentro da minha cerca, e é todo fechado, e olhei por cima da cerca e vi que ele estava por cima dela, ela caída no chão, segurando um menino menor. Segurando o quê? Ela Menor, estava segurando um um filho menor? nenenzinho de 2 anos, né? E o irmãozinho dela e a filhinha dela do lado. E eu comecei a desesperar, porque na atitude que ele estava, deu me entender que ele queria fazer tanto mal a ela como a criança. Eu comecei a gritar para eles correrem, né? E comecei a gritar também, porque eu não, como eu estava presa dentro de casa, que eu não sabia onde estava a minha chave, não tinha como eu sair para fora. E aí o irmãozinho dela foi pegar a criança menor, que estava segurando a mão dela caído no chão na chuva, e ele teve a atitude de, tipo, jogar o braço em cima dele, ao qual ele estava com lógico, a faca, né, com o cabo branco, só que não do lado da ponta, mas do lado do cabo, no rumo dele. Eu fiquei desesperada e desci. Jogar foi o Daniel que Isso, foi com o braço, mesmo Isso. segurando a faca, na direção de quem? da criança, Da criança. do irmão O dela. irmão da E Maria. eu desci para procurar a chave para sair para fora. Quando eu voltei, ele já não estava mais onde estava. Já tinha perdido a visão de onde ele estava. E só estava vendo mesmo as crianças, que elas correram para onde eu mandei elas correrem, né? E aí eu cheguei na porta da minha casa. Aí estava do lado da minha porta. Foi aonde ele começou a, tipo, bater na cabeça dela com o cabo da faca, né? E eu comecei, né, pedir para ele, né, pelo amor de Deus, para soltar ela. E ele dizendo que ela tinha traído ele, que ela não merecia viver e tal. Aí eu falei, mas como ela está doente, ela estava internada, e como ela pode ter te traído se ela não sai, não para canto nenhum, ela fica sempre dentro de casa. E ele sempre falando que ela tinha traído ele, só que, tipo, eu dava a entender que não era uma traição física, mas como se ele tivesse entregado ele para alguém ou falado dele para alguém. E aí eu voltei para dentro de casa, né, para procurar a chave novamente, mas novamente não achei. E ela, todo tempo, ela falava, tá bom, amor. Em nenhum momento ela gritou, em nenhum momento ela pediu socorro. Só falava, tá bom, amor, tá bom, amor, tá bom, amor. E aí eu voltei novamente, tentei abrir a porta, né, arrombando a porta para mim sair para fora. Foi quando ele deu um golpe nela, que ela já estava com sangramento escorrendo no rosto, né? Um detalhe que eu não falei, ela já tinha vários pigmentação de sangue na testa, no pescoço. Foi quando ele deu o primeiro golpe no braço dela, tipo a faca era ponta arredondada, e escorregou e tirando um tampo no braço dela. E aí eu entrei em desespero novamente, né? E comecei a pedir para ele novamente, pelo amor de Deus, e aí ele foi e soltou ela. Só que quando eu soltou ela ajoelhou e falou para ele, me perdoa, amor, eu não vou fazer isso mais. E aí ele pegou ela e tipo, jogou em cima da vala, né? Aí foi no momento que eu consegui sair para fora. Só que quando eu alcancei onde ele estava com ela, ele já deu 3 golpes de faca no pescoço dela no mesmo lugar. E aí eu já entrei em desespero, botei a mão na cabeça e saí gritando, todo mundo, né? E aí foi quando os vizinhos, quando estava chovendo, ninguém estava escutando então, as gritarias, né? E aí foi quando os vizinhos começaram a aparecer, né? Só que ele já tinha esfaqueado ela quando eles apareceram. Aí não tinha muito o que fazer, a gente chamou a polícia, chamou um bombeiro, né? A ambulância, mas infelizmente não teve como fazer muita coisa, né? Então, assim, eu fiquei muito traumatizada, né? Tempo. E lembrar hoje, para mim é muito difícil, porque não poder fazer nada, né? E, assim, eu espero que ele seja realmente condenado, porque ele foi muito frio e, assim, ele nunca, assim, ele foi, assim, uma pessoa, assim, ele era muito educado. Quando ele passava por mim, dava bom dia, dona Divina, boa tarde. Mas ele não era muito de falar, então a gente morei mais ou menos 6 meses, 7 meses no fundo da minha casa, era cerca com cerca. E eu nunca tinha percebido tanta frieza numa pessoa como eu vi naquele dia. Então, eu me esforcei muito para me estar aqui e tentar lembrar novamente, porque eu orei muito para me esquecer a cena que eu vi e saber assim, que eu poderia ter feito
pior, como ele disse que se eu chamasse a polícia, seria muito pior, né? E saber se que ele poderia... Ele falou isso? Se ela chamasse a polícia, ia ser pior? Ia ser muito pior para mim que o que ia ser para ela. Então, Ah, então ele chegou a falar isso para a senhora. falou eu. E ele disse que eu contasse. E eu não contei, mas eu vou contar hoje. Ele disse que se um dia saísse da cadeia, ele voltaria e mataria todo mundo que viesse. E eu não tenho para onde ir. Eu moro aqui com meus filhos. Eu tirei meus filhos de casa, eu não deixo meus filhos mais me ver. E às vezes eu fico até doente, porque eu não consigo. Eu fico com medo de encontrar meus filhos e ele. Como ele ficou muito tempo para ser encontrado, eu fiquei com medo de ele estar me investigando, porque enquanto a polícia estava fazendo busca lá, agora ele estava escondido praticamente dentro da minha casa. Eu estava naquela casa da frente, exatamente na mesma posição onde ele assassinou a menina, escondido debaixo dos pais de bananeira. O vizinho foi limpar a casa e achou o boné dele lá, todos os tios de sonho debaixo das folhas da bananeira que tinha raspado. Mas eu só consegui, eu só soube disso depois da audiência, então eu não informei essa parte, mas eu acredito que ele teve lá todo enquanto estava a polícia. Então ele ouviu. Pode tomar água? Pode tomar água. Ele ouviu tudo que eu falei. Ouviu o que a senhora falou, o que a senhora disse para a polícia. Sim, eu acredito que eu disse porque estava muito próximo. Entendi. Então, eu tenho temor que ele saia de lá e ele tenha atrás de mim, principalmente porque foi a única que ficou lá, que deu assistência para a polícia. E Divina, pode tomar água da senhora aí. Ele não está prestando depoimento acompanhando, mas ele está preso, a senhora deve ter sido informada disso, tá? Então a senhora pode ficar um pouco mais tranquila. De todo modo, se a senhora tiver alguma necessidade de auxílio das autoridades, já tem um contato da PAR, tem um contato pelo Ministério Público, tem polícia, e nós sabemos como agir, a gente só precisa tomar conhecimento das coisas, sabe? Então pode ficar tranquilo, tá bom? Mas eu agradeço a colaboração da senhora e passo a palavra para o motor. Com certeza. Obrigado. Doutor Heron, Sempre, excelência. alguma pergunta de jurado? Fará por escrito, é só levantar a mão? Não? Senhora Divina, muito obrigado mais uma vez. Eu sei que a senhora fez um esforço para estar aqui hoje, tanto físico, de tempo e emocional. Então, obrigado pelo tempo da senhora. A senhora fica liberada, tá bom? Posso liberar ela, né, doutor? Está liberada. Bom dia. 688 de 33/2024. O Cineide, tudo bem? Bom dia. Vou pedir um favor, a senhora pode aproximar a cadeira ou da mesa para a gente conversar, a senhora falando ao microfone? Pode ser o nome completo. Thiago Santos. O Cineide, eu sei que a senhora prestou depoimento em juízo, mas hoje nós estamos diante do conselho de sentença que irá decidir o mérito dessa ação penal. Então, eu peço primeiro desculpa por ter que passar por uma certa repetição, mas é a forma como a lei determina que seja realizado o julgamento. E, por outro lado, agradeço ter atendido tão prontamente o nosso chamado. E eu preciso saber, antes de começar as perguntas efetivas, se a senhora tem parentesco, amizade ou inimizade com o acusado Daniel Silva Vitor ou com a vítima Maria Mayanara. Não, né? Então, para estar depois de compromisso de falar a verdade, eu vou pedir para a senhora relatar dentro do possível, com o máximo de detalhes, o que a senhora presenciou no dia, ouviu sobre esse fato que culminou na morte da Maria Mayanara. A senhora pode nos dizer? Sim, eu estava lá em casa, no período da tarde, aí estava havendo uma discussão na outra rua. Aí a gente saiu para ver, aí chegamos na ponta da rua, eu fui chamar meu cunhado para poder ir comigo. Aí eu fui com ele, aí chegando na esquina da rua, ele vinha descendo a rua puxando ela pelos cabelos. E na frente da casa da Divina,
ele pegava ela pelo pescoço e jogava na cerca. Estava agredindo fisicamente. Isso. Aí já estava a senhora e quem? Eu e o Odair. Odaí. Certo. Tentaram interferir nisso, falaram alguma coisa? Vocês pediram para parar alguma coisa? Ou como é que foi esse primeiro contato? Não, assim, no momento que a gente viu ele descendo, assim, puxando ela pelos cabelos, ele vinha com ela e ela pedindo para ele parar, chamando ele de meu amor. E ele agredindo ela todo o tempo. Ela chegou a cair ao chão, ele ficou sobre a vítima, não ficou? A senhora viu alguma parte dessa parte? Na ponta da casa em frente à casa da Luana, que é de frente à casa da Divina, ele colocou ela no chão e ficou assim em cima dela, de joelho, socando o rosto dela. Tocando o rosto. A senhora chegou a ver faca ou a senhora não conseguiu perceber Não. facas? A senhora viu ferimentos, cortes, né? Na hora Sangue. que o corpo estava no chão, aí a Divina mais o Matheus foi socorrer ela, virou ela assim, ela estava com furo aqui na clavícula. A senhora viu o fogo, então? Foi, um furo aqui na clavícula. Certo. Tinha muito sangue no chão. Como estava chovendo no momento, aí estava assim, só saindo sangue. Estava saindo sangue, apesar da chuva, ainda dava para ver muito sangue. Entendi. E o acusado, ou quem foi era o Daniel mesmo que estava agredindo a vítima? Isso era ele mesmo. Certo. Ficava todo o tempo falando que ela tinha traído ele, chamando ela de vagabunda. E ele dizia trair em que sentido? Não, Se era amorosamente, porque ela teria feito? Só falava isso, essa vagabunda me traiu. foi. Uhum. A senhora conhecia o Daniel e a Maria, pelo menos de vista? Só de vista mesmo. Porque o meu barraco fica de frente ao barraco que era da mãe dela. A Maria tinha filhos? Tinha 2 crianças pequenas. Elas estavam próximas ali daquela cena, quando a senhora viu? Tava as Certo. 2 crianças e o irmão dela, o Dani. Esqueci o nome dele. Tá, não se preocupe. As crianças estavam próximas. Tá. Quando a senhora estava vendo essa cena, a Divina também estava presenciando esse fato, ou ela aparece em outro momento, ou a senhora não chegou a ver a Divina enquanto estava acontecendo as agressões? Só para saber se viram a mesma cena ou se viram pedaços A diferentes. gente estava no mesmo local, no caso. Era eu, a Divina e o Dani. Entendi. Certo. José Carlos estava lá no local, ele tentou tirar a vítima. Um momento antes, como ele entrou para chamar a polícia no barraco dele, aí ele não estava nesse local onde o cara matou ela. Apesar de um pouco a senhora desconhecer do Daniel, como é que era a personalidade dele em relação a esse relacionamento com a Maria Marianara? Isso eu não sei dizer assim, exatamente, porque como eu trabalho, eu saio de manhã, só chego à noite, então não tenho assim, muita convivência. Não presenciou nenhuma discussão, ciúmes, nada disso. Tá, perfeito. Tá bom. A senhora tem notícias de como que estão as crianças? Com quem estão? As crianças estão com a avó, a Joana. Entendi. Tá certo. Agradeço, Lucinete, pela sua colaboração e passo a palavra ao promotor de justiça. Sem perguntas. Obrigado, Verão. Sem perguntas, né? Alguma pergunta de Geraldo? Não? Neide, então, posso dispensá-la, doutor? Obrigado mais uma vez, fica liberado. Bom dia. Joana, bom dia. Eu vou pedir um esforço da senhora, só para aproximar esse microfone, para que a senhora fique mais confortável, para a gente conversar aqui. A senhora está melhor? Eu fiquei sabendo que você estava com a pressão alta, está mais tranquila? Tá bom. A senhora pode falar seu nome completo, só para a gente registrar? Joana Maria da Silva Lopes. A senhora é a mãe da Maria Marianara, é isso?
meus sentimentos pela perda da senhora. Obrigada. Eu vou tentar fazer com que seja o mais rápido possível nessa conversa. A senhora já foi ouvida em juízos, mas hoje nós estamos diante do conselho de sentença e as partes consideraram que seria importante a senhora vir aqui prestar alguns esclarecimentos sobre o que aconteceu, pelo menos no limite do conhecimento da senhora, tá bom? Se a senhora quiser parar, a qualquer momento a senhora pode pedir para parar. Eu tenho informação que a senhora tinha pedido para ele prestar depoimento na presença do acusado. É até um direito dele de acompanhar o depoimento. Mas como eu fui informado da condição de saúde da senhora, eu quero saber se a senhora entendeu isso e se a senhora realmente quer que eu peça para apresentá-lo. Direito à testemunha também, falar na ausência do acusado se for ficar constrangida. A lei permite que a testemunha fale na ausência. Não é nenhum ato de covardia. Simplesmente a gente quer que ela tenha liberdade para falar o que precisa ser dito. Se ela quer que chame, não vai ficar constrangida, não vai piorar a situação para a senhora. A senhora que decide nesse aspecto, tá bom? Tá, eu fico também tomando. Tá bom. Tá certo. Toma água, por favor, para a gente começar a conversar. Vou ouvi-la como declarante, que é a mãe da vítima, e vou me limitar a duas situações, senhora Jana. Primeiro, a senhora contar de forma geral como tomou conhecimento do que aconteceu com a sua filha, e depois a senhora contar um pouco quem era a sua filha, se tem filhos, como é que esses filhos estão, como é que a família está. Eu sei que é uma situação dolorosa, mas no processo a gente não pode presumir nada. E às vezes tem uma certa repetição. Tá bom? Se a senhora também não quiser falar sobre isso, a gente tem meios de recuperar o que a senhora fala. Fique à vontade. Eu fiquei sabendo do acontecido porque eu estava falando com ela no celular. Ela tinha me ligado momentos antes, né? Eu estava trabalhando e aí ela me ligou, falando que não sabia o que tinha acontecido, que ele estava muito violento e que tinha quebrado um copo dentro de casa e que ela ficou apavorada e foi na casa do irmão, pedi para ele tirar ela dentro do acampamento, porque ela estava com medo, né? Do que podia acontecer. E ela foi pedir, só que o carro do irmão estava quebrado. E aí ela foi pedir para ele, nessa hora, ligar para mim, para conversar comigo, né? E aí foi quando ela me relatou. E também, quando eu estava conversando com ela, na segunda, aí ela foi para o barraco do meu barraco, em cima, lá no morro, estava deitado, e aí ela falou que ele chegou lá, batendo, chutando a porta, perguntando para ela se ela sabia de quem era aquela voz no celular. E aí ela falou, é do Felipe, o pai do menino. Aí disse que ele saiu xingando ela, falando um monte de coisa. E ela ficou com medo. Isso ela me relatando no celular, entendeu? Que ela não sabia o que é que o pai desse menino tinha falado para ele, que ele estava naquele estado. E foi embora, saiu, né? E aí desligou o telefone. Quando foi da segunda vez que ela me ligou, aí foi na vez que ele já chegou, chegou e falou, com quem que você está falando? Aí ela disse, eu estou falando com mãe, eu escutei, eu fiquei com medo. E aí ele começou a bater nela, e daí eu não escutei mais nada. Foi daí que eu fiquei sabendo do acontecido, né? Dessa parte. Quando passou assim, coisa de minuto, aí me ligaram. Joana, acabaram de matar sua filha. Eu fiquei num desespero tão grande, achando que ele tinha matado o meu neto e o meu outro filho que estava com ela.
Eu parava, eu gritava, meu Deus. Pedi pra outra gente, procura meu outro filho, procura meu neto, que ele matou todo mundo. E ninguém sabia me dizer nada, o que tinha acontecido. E aí, quando foi depois, foi que o meu filho ligou falando, não, mãe, os meninos estão bem. Eu consegui achar ele na casa de uma pessoa que pegou os meninos e me levou para lá. Os meus netos e o meu filho estão traumatizados até hoje. Eu não tenho só dia que os meus netos perguntam pela mãe. Vó, cadê minha mãe, vó? Vó, cadê minha mãezinha, vó? Vó, bota minha sozinha, eu quero me botar minha mãe. Tanta maldade, meu Deus, minha filha, ela não fez nada, não merece isso. Ela passou 7 dias internada, fazia só 2 dias que ela tinha saído do hospital. Só 2 dias. O que ela fez, dona Joana? Ela teve um problema de infecção no dente que desceu para a corrente sanguínea. Ela teve que ficar internada tomando antibiótico. Já começou a falar aí pra gente que a senhora tá com os netos, né? Por enquanto, né, que tá na justiça, o pai tá querendo levar os meninos embora. É muita dor, seu juiz, a gente criar uns filhos com tanto sacrifício, trabalhando de dia e de noite, por causa dos meus filhos, gente. É uma vida digna, para eles não mexer em nada de ninguém. E ver um sentença tirar a vida da minha filha desse jeito, como se estivesse matando um bicho, que nem um bicho merece morrer desse jeito. Nunca pensei na minha vida de passar por isso. E eu sofro por ela, eu sofro por mim, sofro pelas crianças. E não tem um só dia que eles não perguntam pela mãe. E eu não consigo entender, meu Deus, tanta maldade. Tanta maldade, Jesus. Joana, a senhora mora com os netos e quem mais? Eu moro com meus netos, um filho de 9 anos e um rapaz com quem eu moro com ele. Tá. E já tem contato com os filhos? Você tem um filho mais velho, né? Sim, Como é que é tenho. o nome dele? Eu Ele, já tem contato com ele? tenho, acho que ele está até aqui. É? Se ele quiser entrar, ele pode entrar, tá bom? Eu não sei. A segurança vai olhar ali. E a senhora já trabalha em casa ou trabalha fora de casa também? Trabalhando fora de casa. Agora eu não estou, né? Agora eu estou em Você casa. está cuidando do... Do meu neto, é. Entendi. E a senhora tinha contato com a filha, com os netos, com certa frequência, ou estava... Porque lá onde eu moro é acampamento. Tá. E aí eu tenho meu barraco e tem um barraco do rapaz com quem eu vivo com ele. Como o meu barraco é pequeno, aí eu estava morando com ele no barraco, em cima, e também vivo muito aqui na Samambaia, porque eu vivo trabalhando, né? Minha vida é muito corrida. Sim. Mas todo dia, toda semana, eu estava lá no acampamento. E ela morava no meu barraco, na parte de baixo, com os meninos, e com ele também, né? A senhora sabe, às vezes a gente esquece as idades direitinho, mas a senhora sabe mais ou menos as idades dos netos? Sim, Né? sei. O menino fez 2 aninhos agora, dia 2 de dezembro, e a menina fez 4 aninhos agora, dia 12. Eu tinha um ano e pouquinho e o outro tinha 13. Não, quando aconteceu, o menino não tinha Não tinha feito nem 2. Não, tinha não. Tinha 1 ano e pouco. Ele ainda mamava. Entendi. Certo. A senhora está conseguindo procurar ajuda psicológica?
levando o meu menino de 9 anos para psicóloga e eu também estava indo. Os outros Que é o irmão da Maria, né? que estavam na hora. Ele está precisando de acompanhamento psicológico? Tá, porque assim, agora ele está mais melhor, mas antes ele estava assombrado. Ele hoje até falou assim para a mãe: mãe, pergunta para o juiz se eu não posso ir depor lá. Eu sei tudo o que aconteceu. Eu pedi que fosse isso com minha irmã, não. E ele me disputou. Eu disse: se você não calar a boca, eu faço com ele e faço com vocês também. Morro para salvar a vida dos filhos do irmão. Certo. Eu estou finalizando. Pelo que a senhora ouviu aí, essa história toda envolvia os ciúmes do Felipe, pai das crianças, ou era uma outra questão? Ele era muito ciumento, ele tinha ciúme até dos meus irmãos. Ele chegou a ameaçar até meus irmãos. Meus irmãos iam lá deixar as coisas para os meninos e para ela, e aí ele proibiu de ela receber as coisas que ele tinha ciúme até dos meninos, dos meus irmãos. Que seriam os tios dela? Tio, isso. Ciúme dos tios, ele cortava esse relacionamento, vai dar alguma coisa, ele não aceitava receber Isso. nem presente. Teve um dia que chegou lá, ele tinha liberdade de chegar lá em casa e entrar, né? Ele chegou lá no barraco e ela estava tipo, tava dormindo. E aí ele chegou, chamou no portão, ninguém respondeu. E aí ele pegou e entrou no portão. E aí olhou pela janela, eu acho que ela estava tipo, dormindo e ele viu que o meu irmão tinha feito isso. E ameaçou meu irmão, ameaçou. Entendi. 15 dias antes de tudo acontecer, dia 2 de novembro, até no sábado, eu estava me arrumando para ir para trabalhar. Meu marido estava comigo no barraco, né? E aí ele pegou e saiu para comprar umas coisas. E eu fiquei lá no barraco com ela e meu marido também tinha saído. E aí a minha filha foi e mandou mensagem perguntando onde é que ele estava. Ele mandou assim para ela: por que você está querendo aprontar comigo? Ameaçou ela, né? E aí ela disse: você está doido? Ameaçar, aprontar com você porque o marido da sua mãe perguntou a mesma coisa para mim, para onde é que eu ia. Aí, quando chegou, ela pegou e falou com ele. Ele pegou, arrumou uma bolsa e botou nas costas e saiu. Disse que ia-se embora. E eu cheguei do trabalho, fui para a reunião mais ela. Aí, quando estou voltando da reunião, aí ela disse: mãe, eu vou em casa pegar umas roupas para Sofia e vou subir lá pro morro. Eu digo: tá bom. Quando eu nem cheguei em casa direito, ela chegou assombrada. Mãe, pelo amor de Deus, entre para dentro. O Daniel tá dentro, tava. Quando eu cheguei no barraco, ele estava dentro de casa, tá armado, e ele falou que vai matar a senhora, que vai matar o Maranhão, que é meu marido, que vai matar todo mundo. Ele para dentro, eu disse: não, minha filha, eu não vou entrar, não, vou ficar aqui, que eu estava cortando até frango para fazer janta, né? E ela apavorada com medo, dizendo que ele estava me ameaçando, que ele estava ameaçando meu marido, estava ameaçando todo mundo. E aí eu disse: então você não vai para casa, você vai ficar aqui, porque se ele for querer fazer alguma coisa com você, você vai estar aqui comigo, né? Aí ela disse: não, mãe, eu vou, porque senão vai ser pior. Ele vai vir e vai querer fazer alguma coisa com vocês mesmo aqui. Aí, então deixa o menino aqui comigo. Aí quando ela saiu com os meninos, eu peguei, botei um negócio aqui e saí atrás dela. Só que eu fui até lá no barraco e não escutei voada de briga de nada, né? Aí fiquei um tempão lá, aí daí eu voltei para casa. Quando foi no outro dia, eu conversei com ela: disse: não, mãe, ele era só o nervoso dele mesmo, e já tinha conversado com ele e que estava tudo bem. Entendi. Tá certo. João, obrigado mais uma vez. Passa a palavra para o promotor. Bom dia, dona Joana. Bom dia. Meu sentimento pela perda da senhora, mais uma vez. Tem poucas perguntas aqui. A senhora ela disse que a sua filha, ela tinha 2 filhos. Tem.
não são filhos do Daniel, certo? Não são filhos São dele. filhos, a senhora mencionou o Felipe, Felipe, o pai do menino, né? e esse Felipe mora onde? Ele mora em Macapá. E ela morava lá? Morava lá Há com ele. quanto tempo que ela estava aqui? 1 ano e pouco que ela tinha voltado para cá. Ela morava aqui antes, foi para Macapá. Morava aqui antes, foi para Macapá, passou 4 ou 5 anos lá. E aí, nesse período, ela se separou 2 vezes e voltou para cá. E essa tinha sido a última vez que ela tinha se separado e tinha vindo morar aqui comigo. Teve algum, nesses relacionamentos anteriores, ela também sofreu violência doméstica? Sofreu muito. Muita violência. Inclusive, ela veio de lá de Macapá, praticamente fugida, né? Eu mais a madrasta dele, e comprei uma passagem dela para ela vir embora, de lá para cá com as crianças. Saiu de lá de madrugada. Quando ele veio saber, ela já tinha chegado aqui. Ela veio fugida de lá dele. Ela sofria também. O, o pai das crianças ajuda a sustentar financeiramente? Não ajuda muito. Até que ela se separou dele, se ele mandou dinheiro para essas crianças uma vez, foi muito. Atualmente, como é que elas estão vivendo? Como é que a senhora está? As despesas delas? Quando ela estava entrando lá no acampamento, eu trabalhava e ajudava, né? Minha mãe, meus irmãos ajudavam, e agora sou eu que estou ajudando. Eu e meu marido. Eu não estou trabalhando direto, mas eu faço umas faxinas, né? E também recebo Bolsa Família e meu marido também trabalha. E assim nós estamos se virando. E meus irmãos também, que é lá, ajuda também. Sim. Satisfeito? Muito obrigado. Doutor, eu não tenho a palavra. Alguma pergunta do jurado? Tá por escrito? Não? Joana, nós encerramos aí a sua oitiva. A senhora pode acompanhar o julgamento, se desejar. Sim, eu quero. Aí, eu só preciso fazer uma sugestão para a senhora. Eventualmente, a senhora pode ouvir alguma coisa que a senhora não gosta. Aí, se a senhora ficar nervosa ou ouvir alguma coisa que ela não gosta, o que a senhora faz? Sai um pouquinho, né, dá aquela refrescada, pega e depois volta. Porque a gente tem que fazer o julgamento conforme a lei determina, entende? Mas aí é direito da senhora acompanhar. Se a senhora pegar e perceber que está muito forte para a senhora também tem direito de ser comunicado. A gente pode, dona Joana, quando terminar aqui, a gente avisa para a senhora. Também é uma opção, tá bem? Então, só para explicar para a senhora. Tá bom. Se a senhora quiser acompanhar, é só abrir ali e ficar no 8 de 33/2024. Senhor Milton, bom dia. Bom dia. Você pode falar seu nome completo, por favor? Milton Wallace Pereira. O senhor tem parentesco, amizade ou inimizade com Daniel Silva Vitor ou com Maria Maianara, a vítima? Não. Não? Então, prestará depoimento com compromisso de falar a verdade. Eu preciso agradecê-lo em dobro, porque o senhor também está vindo pela segunda vez, né, para ser ouvido. Só que hoje nós estamos diante do Conselho de Sentença, que vai decidir o mérito dessa ação penal. Então, de certa maneira, a gente acaba tendo que repetir algumas coisas que você já falou aqui, mas para que o jurado entenda a história por completo. O senhor já falou que não tem parentesco, então prestará depoimento com compromisso de falar a verdade. Eu vou começar, o senhor nos contou aqui que ele tinha presenciado o crime no exato momento de golpes, mas o senhor teve um barulho, o senhor era vizinho. Conta para a gente, por favor, o que aconteceu. Eu estava em casa, aí eu sempre pedia para os vizinhos, para minhas filhas, que não deixassem as crianças ficar gritando na rua, que um dia poderia acontecer alguma coisa, e a gente não ia saber o que estava acontecendo. Sim. Então, justamente nesse dia, estava chovendo, aí eu escutei os gritos. Aí eu não me importei muito, porque o grito era mais de criança. Aí quando eu saí lá fora, para ver o que era, o meu vizinho, o Daí, já estava segurando ele com um pedaço de pau e falando que tinha matado a mulher. Então, quando o senhor chega, você já vê o Odaí com um pedaço de pau, segurando ele, e conta para o senhor que tinha matado a Maria Baiana. O réu falou que matou a mulher. O réu falou.
próprio Daniel, ele falou que tinha matado. E ele falava por que ele tinha feito isso? Ele trabalhou uma ou duas vezes comigo de ajudante de Não, eu obra. digo assim, mas ele falava lá na hora assim, eu matei porque... Ou ele não falava, só matei. Falou que ele estava atrás, falou que ela estava traindo ele. Aham, entendi. E aí, você viu a Maria Maionara? E quando eu vi ela no chão, eu vi a mão dela mexendo. Ela estava ainda mexendo. Eu vi a mão dela fez assim para trás. Aí Você viu o pescoço dela? não, essa tarde já estava deitando na lama, lá no chão, lá na chuva. Aí passou. Aí minha filha já estava ligando para o bombeiro. Aí eu fui pedir ela o telefone e perguntei ao pessoal do bombeiro se eu podia levar ela, que eu vi o braço dela mexendo. Aí eles falaram que podia. Aí eu fui, chamei meu genro, ele veio com o Fiat, nós botamos ela dentro do Fiat. Você que prestou socorro, né? Aí eu tirei minha camisa e dobrei ela e coloquei no poste. Você viu o sangue e o poste no pescoço. E Uhum. aí coloquei a camisa, mas quando nós chegamos lá no batalhão do bombeiro, o bombeiro falou que ela já estava morta. Entendi, cara, não resistiu até o socorro, né? Não. O senhor conhecia de vista o Daniel, a Maria e o Daniel? Eles moravam vizinho da gente lá. O senhor já tinha ouvido discussões, problema entre eles lá? Diariamente. Diariamente? Entendi. Você viu crianças lá no local ou no dia você não prestou atenção? O senhor falou que tinha ouvido o barulho das crianças, né? Quando o senhor chega e vê a vítima ferida, o senhor vê as crianças próximas? Eu nem reparei direito. Não reparou, né? Ficou focado É. na situação. Para Perfeito. poder socorrer ela. Não, tá certo. A gente entende. Obrigado, então, pela sua colaboração, senhor Milton. Vou passar a palavra para o motor. Obrigado. Doutor, alguma pergunta de jurado? Tá certo. Senhor Milton, então, muito obrigado mais uma vez. Você fica liberado. Bom dia. Tá. Obrigado. Daí, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bom. Se quiser puxar o microfone, pode puxar a cadeira também. Você se incomoda de depor a presença dele ou não tem problema? Não. Tem. Daí, você pode falar seu nome completo, por favor? Daí José Alves de Oliveira. Levanta um pouquinho, por favor. O senhor tem parentesco, amizade ou inimizade com Daniel Silva Vitor ou com a Maria Maionara? Conheci ele lá na residência lá que eles moram lá. Só de vizinhança, né? Vizinhança. Tá certo. Então, prestará depoimento com compromisso de falar a verdade. Daí eu sei que o senhor já prestou depoimento aqui, então por isso eu preciso agradecê-lo novamente, inclusive porque foram intimados muito em cima do horário e nos atenderam, então meu agradecimento por isso. Também porque o senhor está, de certa forma, tendo que repetir o depoimento, mas não é sem razão. Hoje nós estamos diante do conselho de sentença, que vai decidir o mérito dessa ação penal. Então, prefere-se que a pessoa conte e o julgador ouça o que as testemunhas presenciais viveram. Eu queria que o senhor relatasse, então, aí sobre o compromisso de falar a verdade. O que o senhor viu, qual foi sua intervenção, o que o senhor tentou fazer, enfim, toda a história para a gente. Bom, eu estava na minha residência, e a minha vizinha Neide chegou lá no portão, gritando lá, que ele estava matando, sabe? Matando. Aí eu saí lá desesperado lá, quando eu virei a esquina, ele já estava esfaqueando ela. Eu peguei um pedacinho de pau, quando eu cheguei a uns 10 metros dele, ele saiu de cima dela e veio ao meu encontro. Aí a gente discutiu lá, e ele queria o tempo todo voltar para continuar. Só que eu cerquei ele umas 4 vezes, 4 tentativas. Aí foi que chegou meu outro vizinho e começou com ele lá e colocou ele para dentro do lote dele, entendeu? Você sabe o nome do vizinho? Milton. Milton. Entendi. E aí, então ele tentava voltar para continuar agredindo a Maria Maionara. O senhor viu ele descendo os golpes ainda, né? No momento que eu cheguei, eu vi ele esperei uns 15 passeios para casa dela aí. Uhum. De longe, eu fui correndo e gritando com ele, ele sai de cima dela. Uhum.
Aí, E você não morava numa casa na mesma rua, você contou aí que você teve que virar a esquina e tal. eu virei duas esquinas para chegar onde eles estavam. Então, a notícia de que ele estava agredindo, já a pessoa teve que deslocar essa distância, você teve que voltar, e quando você chega lá, ele estava finalizando as agressões com Porque no momento que eu cheguei, só tinha duas mulheres. Aí eu acho que elas ficaram com medo lá e uma delas correu lá para me chamar. Entendi. Enquanto, eu imagino que pela sua explicação, você não deve ter ouvido ele falando nada, né? Porque estava até então, né? Durante essa facada. Não, Você ouviu? quando eu cheguei, já estava em cima dela. E meu envolvimento foi que eu acho que ele, como eu sou homem, eu acho que ele, não sei, mas pelo que eu percebi lá, ele saiu de cima dela e não sei porque é o meu encontro, entendeu? Diretamente a mim. E aí já comecei a cercar ele, ele queria voltar para ela, dizer tudo. Eu sei que aqui parece fácil contar a história, mas lá você está focado na situação da vítima. O senhor lembra se tinha crianças lá perto? Não, Ou você estava focado nessa... não. Eu não vi criança nenhuma. Você não viu criança? Não vi. Entendi. E, e aí o senhor falou que ele entra no lote do seu Milton. Foi o seu Milton que prestou socorro lá? É porque a distância que o corpo dela estava do Milton, ele não, na verdade, ele não viu ela. Ele não chegou a ver o corpo dela lá. Ele saiu no escuro e segundo que ele me relatou, que ele pensou que ele estava discutindo, brigando normal. Aí, para apaziguar, ele pegou e chamou ele lá para dentro, chamou o Daniel, porque ele já conhecia o Daniel. Aí, no caso, depois que assim, o Milton voltou, que eu relatei. Falei, não, ele estava esfaqueando ela lá, estava matando a moça lá. Aí, nesse momento, que eu escutei o barulho dele pulando a cerca lá e fugindo. Aí Ah, o Milton não sabia. O Daniel pular a cerca e Foi. fugiu. Entendi. O senhor conhecia Daniel e Maria Maianara, assim, só da vizinhança? Ou tinha intimidade com eles? Não, eles só de passar mesmo, falar com eles, mas não frequentava a casa deles, nem eles nem a mim. Não sabe dizer sobre relacionamento, como é que era? Todos sabiam o relacionamento deles lá, era muita briga, e lá onde eu morava eu escutava a voz deles lá, discutindo, eles brigavam muito alto, falavam muito alto. Morava numa outra rua e eu via. Sim, mas porque eles moram no morro, de lá, assim, geralmente o barulho de lá, dá para escutar muito bem, eles falavam muito alto nas brigas deles lá. Certo. Entendi. Eu daí agradeço a sua colaboração e passo a palavra ao promotor. Você pergunta. Obrigado, doutor Heron. Você pergunta, senhores. Alguma pergunta de jurado? Não? Eu daí, obrigado mais uma vez, fica liberado e bom dia. Pode. Pode.